certo? E me parece, aliás, antes disso até, eu queria chamar a atenção, me parece que houve alguns desencontros na compreensão da atividade da primeira semana. O PBL era uma atividade em grupo e não era para falar sobre o PBL. O PBL é a metodologia que vocês estão trabalhando. Era para resolver aquele problema que foi proposto. Então, assim, depois vocês encaminham, né? Ou colocam lá no próprio fórum a, o resultado final da discussão de cada grupo para que os tutores possam corrigir, né? Verificar o aprendizado. Bom, vamos começar falando da segunda semana. Então, agora, né? Acabou a primeira, vamos falar de segunda semana. Não sei se todos já viram na página na aba da atividade avaliativa, tem lá uma tabela. Aquela tabela foi retirada daquela série do MEC que está no material bibliográfico também na aba lá para vocês. É importante que vocês leiam aquele material, porque depois da tabela, a tabela foi retirada exatamente de lá, depois da tabela, ele vem descrevendo cada critério daqueles que ele escolheu, cada espaço e cada critério dentro do espaço. E isso vai ajudar vocês a criarem os indicadores. A atividade da segunda semana é uma atividade individual. Cada um vai fazer, porque vai ser de acordo com a sua realidade. Mais importante para o professor do que saber avaliar a deficiência, o grau de dificuldade de um estudante, é avaliar a condição de realizar a inclusão. E aquela tabela permite isso. Então, vocês vão avaliar desde o projeto pedagógico, no caso do IFBA, o PPI, Projeto Pedagógico Institucional, os planos de curso. Obrigada, Yúrica. E também vocês vão avaliar condição de aluno, mas vocês não vão, na verdade, avaliar, vocês vão dizer assim, qual o indicador? Como é que eu posso observar se esses aspectos atendem à inclusão de pessoas com deficiência? Então, a gente tem aí no contexto, no âmbito do contexto educacional, a gente tem duas dimensões de análise, aliás, duas para cada um, né? Uma é instituição educacional, outra é ação pedagógica. Então, dentro de instituição educacional, ele coloca os aspectos. O aspecto filosófico, e esse você vai encontrar lá no projeto pedagógico da instituição. A estrutura organizacional, como é que a minha instituição está organizada, né? E o funcionamento. Porque uma coisa é a estrutura que tem. Por exemplo, a estrutura é o que está no regimento, é o que está posto. Mas como é que isso se dá na prática? Como é que ela funciona? Como é essa engrenagem que se dá? Então, vocês vão botar aí indicadores de avaliação para ver se esses aspectos contemplam essa capacidade de inclusão. O texto, ele lá da página 47 a 81, 47 onde começa, mais ou menos na página 49 está a tabela, e daí em diante ele vem explicando cada um desses aí. Então, a ação pedagógica sobre o professor. Quais são os indicadores que eu posso verificar a respeito da situação do professor? E aí vai desde formação, vocês, aliás, eu estou dando dica. Tá lá, da sala de aula, os recursos que a escola contempla, as estratégias metodológicas para o ensino dos conteúdos, as estratégias avaliativas, quais são os indicadores que eu vou utilizar. A mesma coisa vem para o aluno, independente de deficiência. Quando eu penso em indicadores de avaliação, eu não penso numa deficiência, penso num todo. Se chegar um aluno aqui com deficiência, quais são as características, né? Qual é o indicador que eu posso verificar as características funcionais para o nível de desenvolvimento dele? Certo? Então, é aí que a gente vai
definir. Eu acho que quando vocês lerem o material, vai facilitar a vida de vocês. Lembrando que essa é uma atividade individual, individual, certo? A gente tem da parte familiar. Lembra que eu falei que dentro da rede de apoio a família fazia parte, é uma parte muito importante, muito importante. Aí quem já teve a oportunidade de trabalhar com alunos com deficiência sabe que a família tem um peso muito, muito grande, porque às vezes o desenvolvimento ou as barreiras criadas já começam desde essa relação familiar, né? A família pode ser a grande parceira, aliada, mas ela também às vezes precisa de apoio e ajuda pela falta de informação, pelos medos provocados, pelo sentimento de culpa que não é real, mas a culpa não é real, né? O sentimento é que essas pessoas têm. Então a gente precisa verificar algumas questões e aí a essa tabela, eu acho que essa atividade vai ser de certa forma mais tranquila, ser rápida de ser feita. Para os que já atuam em alguma instituição, vocês vão levar em conta a instituição que vocês atuam. Para aqueles que não trabalham em espaços educacionais, eu sei que vocês estão para fazer, ou estão fazendo alguma coisa assim, estágio, alguma atividade prática que vocês já tenham feito em espaço escolar, vocês utilizam esta instituição como ponto de partida para fazer esse trabalho, ok? Alguém tem alguma dúvida sobre a atividade avaliativa da segunda semana? A gente já tinha começado a falar dela da outra semana, né? Mas eu acho que causou até confusão, que eu semana passada falei, misturou um pouco com a ideia da primeira semana. Ficou claro agora o que é essa atividade da segunda semana, gente? Não, indicadores são os pontos de observação, né, de avaliação, por assim dizer, para observar a condição, por exemplo, do contexto educacional para a realização da inclusão, do atendimento das necessidades especiais. Então, a gente tem a instituição educacional aí como uma das dimensões, e aí vem os aspectos que a gente vai ter que observar nesses indicadores. O aspecto filosófico, valores e crenças. Como é que eu sei se os valores e crenças dessa instituição estão adequados à demanda dos alunos com necessidades específicas? Então, esses indicadores é que aparecem aí, que eles são o objeto, se a gente pensar numa avaliação, é aquilo que de fato eu vou botar o olho e vou saber se faz ou não inclusão. No documento, que está até descrito aí no cabeçalho da atividade, esse material está no Moodle também, na plataforma, ele, ele tem explicando direitinho o que é que ele considera esse âmbito, o que é que ele considera essa dimensão, esse aspecto, e mais ou menos como criar esses indicadores. Sim, Sandro pergunta aqui se a tarefa é preencher os indicadores. Sim, Sandro, é essa a tarefa de vocês. A atividade avaliativa é essa, é que vocês preencham a última coluna da tarefa, né? Por isso que está até aí, ó, definir os indicadores de avaliação para os aspectos das dimensões apresentados no quadro. Essa é a tarefa de vocês. É, Sidnalva pergunta se é possível dar um exemplo de um indicador. Eu até dei um aqui sem querer, dei um fora, mas eu vou pensar em uma outra situação que não seja inclusão. Digamos que é para poder a gente também não acabar, né, respondendo por vocês. Digamos que o aspecto que esteja sendo observado, o âmbito que seja contexto escolar e tudo, mas seja uma avaliação da formação dos docentes.
Então, os indicadores que eu poderia usar poderia ser formação inicial do professor, seria um aspecto, e aí o indicador seria, né? Se essa formação inicial era em licenciatura ou em bacharelado, se ele tem um indicador, seria experiência em sala de aula em diferentes níveis. Então, são os indicadores. É o que eu vou ver e que vai me dizer que essa pessoa tem uma formação adequada. Nesse caso aqui de vocês, que é na área de inclusão da atividade de vocês, então, dentro dos aspectos, valores e crenças filosóficos, aí eu tenho a missão do IFBA, contempla, né, a inclusão de pessoas com deficiência, a missão e a visão do IFBA, o olhar sobre isso, né? O IFBA tem documentos, falando do IFBA porque é a instituição que eu trabalho, que a maioria também. O IFBA tem documentos, normativas legais, indica, esses são os indicadores, a criação de... Então, a gente pode ter aí alguns indicadores, mas eu acredito que a leitura do texto vai ajudar vocês melhor na compreensão do que são indicadores. De qualquer forma, eu estou à disposição para respondê-los. Ontem, hoje, eu acabei não podendo entrar no Moodle para ver o fórum, como é que está, porque ontem eu fui fazer a perícia médica e demorei um pouquinho mais do que eu gostaria na rua, e aí acabei no retorno não me sentindo muito bem, tive que fazer um repouso forçado, né? E hoje também tive que resolver algumas coisas e acabou, e já, querendo ou não, mesmo sem terminar a licença, já começando a trabalhar no computador, respondendo os processos no SEI, e acabei não podendo responder, entrar lá no fórum. Mas até amanhã eu vou dar uma olhada como é que estão as discussões no fórum para poder auxiliar. E sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar, viu, gente? Oi, Felipe. Essa tabela, não entendi. Você disse que a tabela foi colocada agora e que você fez a atividade baseada nos 3 tópicos que estavam antes. E que 3 tópicos? Você pode esclarecer, Felipe? Porque essa é a atividade da segunda semana. Ah, sim, porque isso é o que, na verdade, esses 3 tópicos aqui é o que vocês devem fazer. Lembra que eu comecei a videoaula? Eu falei sobre atendimento educacional especializado, muito rapidamente, falei do documento que tem para vocês lerem e, e falei da rede de apoio, né? Essa segunda semana é essa temática, é o que vocês devem estudar na construção de vocês. A atividade avaliativa em si é essa construção dos indicadores, que se você olhar nela, está tudo isso que a gente vem falando, o papel do professor nesse processo de inclusão, já que ele vai falar da ação pedagógica, né? Então, vai falar disso, os recursos, as estratégias, a gente está falando do atendimento educacional especializado também, quando a gente fala de estrutura organizacional, né? Então, a gente está falando de tudo isso. Isso daí é a base, mas o trabalho em si, a atividade a ser construída é essa.
Se eu não me engano, lá também eu falava que era com base nisso daqui. É porque agora, gente, eu realmente não me lembro que era com base nesse material da tabela. Mas eu acho que assim fica mais simples, mais fácil de vocês fazerem. Entendi, Felipe. Eu entendi o que você está dizendo. Mas se você for lá agora e der uma olhada, eu acredito que o que você fez, tipo, num trabalho escrito, você pode encaixar aí nos indicadores de avaliação. Transformar em indicadores o que você fez como trabalho escrito, certo? E parabéns, hein, tá se adiantando fazendo. É porque, gente, lembram que, como vocês só tiveram acesso praticamente uma semana depois ao Moodle, a disciplina ela foi estendida, né, por mais uma semana. Por isso, tudo foi atrasando em uma semana. É isso, Sandra. Para a atividade avaliativa de vocês da segunda semana é o preenchimento desses indicadores. E nele você vai estar falando de rede de apoio, você vai estar falando do professor, do papel do professor, tá tudo aí dentro. Tá tudo dentro dessa tabela. Por isso mesmo que ela foi escolhida. Prazo. A mulher que acompanha os prazos. Yúrica, por favor, me ajude aí. A questão dos prazos, até que dia pode ser entregue essa atividade? Essa eu acho que pode ser entregue até o final, mas veja, Yúrica, diga aí, amor, até quando essa atividade vai poder ser entregue? Daqui a pouco Yúrica coloca aí, viu, gente? A data pra gente. Vamos seguindo. Tem mais alguma dúvida? É, Vocês acham que ficou ruim essa atividade, que era melhor um trabalho escrito? Eu achei que assim era mais simples e era mais visual para vocês entenderem, porque às vezes a gente coloca muito a situação da inclusão, peso dela no, no estudante com deficiência. É o estudante, é o estudante. Mas antes de pensar no estudante, a gente tem que pensar em todos os aspectos. Um dos aspectos é ele, um deles. Mas a instituição tem que estar preparada para receber e não se preparar quando alguém chega. Então, isso é uma coisa que eu tenho que descobrir, né? E esse convívio familiar, não perder de vista a dimensão desse convívio, a importância dele para o bom desempenho do nosso estudante. Tem um campus do IFBA agora, por exemplo, e quando a mãe soube que o professor de EE estava chegando e o profissional de apoio também, e ela teria que se afastar da sala de aula, porque ela fica dentro da sala de aula com o aluno constantemente, ela simplesmente tirou o menino da escola. Então, o aspecto familiar é muito importante e a gente deve levar em consideração. Oi, Sidnalva, você disse que não entendeu. Já encaminhei o texto da segunda semana. Você fez em formato de texto, é isso? Aí eu estou pedindo que você pegue, então, assim como o Felipe, os dados do texto, porque da primeira semana é aquele problema que vocês fizeram, resolveram, e vocês trabalharam bastante com a parte de no fórum,
alguns inclusive colocaram, né, o texto que produziram para isso, sobre os documentos legais para a inclusão. Eu quero até parabenizar vocês pela qualidade, viu, das pesquisas feitas. Essa segunda semana, o instrumento de avaliação é esse. Eu até quero me justificar com vocês. Essa é minha primeira experiência com EAD. Então, eu acabo, de certa forma, eu acho que assim, quando termina uma semana que eu tenho que entrar com a outra, ainda não entrou na minha cabeça que eu tenho que entregar tudo. E aí eu vou aos pouquinhos, mas sei que esse foi um equívoco meu. Assumo ele, certo? A data aí já saiu, né? A entrega até dia 31 de outubro, que é uma quinta-feira da semana que vem. Sim, Geilza. Aí, Yurika, pode fazer isso, Yurika? Porque lembra como começou atrasado, a gente tem que alterar lá as datas. Geilza disse que está aparecendo como atrasada a atividade. E aí alterar para a entrega até dia 31. Bom, mais alguma dúvida da segunda semana, para a gente poder entrar na terceira e não tocar mais no assunto da segunda, para não haver confusão entre uma coisa e outra. Cada atividade dessa tem peso 10. Geilza está perguntando o peso das atividades. O fórum sobre o problema vale 10, o preenchimento desta tabela vale 10 e o seminário da terceira semana vale 10. Mais alguma dúvida quanto à tabela, gente? Podemos passar para a terceira semana, tá ok para vocês? Mais alguém quer perguntar sobre a tabela? Que bom, tudo resolvido, tudo certinho agora. Pronto. Me, me digam, podemos passar para a terceira semana? Tudo ok para vocês? Ou querem fazer mais alguma pergunta sobre a segunda semana? Bom, ninguém se pronunciou, então vamos falar da terceira semana. Por favor, nesse momento, vamos nos concentrar na terceira semana. Não estou mais falando agora, nesse momento, da tabela, certo? Vou fazer um roteirozinho. Aliás, ele está pronto. Vou passar para Yurika para ela postar lá no Moodle da terceira semana sobre a atividade, sobre o seminário presencial, que é do encontro presencial de vocês. Os tutores e Yurika poderiam informar qual vai ser a data desse encontro presencial? Enquanto eles veem a data para nos informar, sim, o seminário vai ser seminário, a atividade da terceira semana, que é o seminário, vai ser uma atividade em grupo e a minha proposta, que é o que a gente chama até de sala de aula invertida, né? O aluno estuda o tema e apresenta, que é o que se faz realmente em seminário. Então, essa atividade da terceira semana
eu selecionei e escolhi algumas deficiências. São elas: deficiência visual, deficiência intelectual, paralisia cerebral. Coloquei também um transtorno de aprendizagem, por acreditar que eles também estão no rol daqueles que necessitam de atendimento especializado, e é importante, são a maioria na escola. Por isso eu coloquei transtorno de leitura escrita, conhecido por muitos como dislexia, mas eu não vou dar esse nome porque existem outros tipos, certo? Que no DSM-5, que está disponível lá, tem essa descrição, assim como para a deficiência intelectual também. Além disso, tem o espectro autista, que é muito importante, né, que a gente veja, porque a gente tem hoje no Instituto Federal, não só no Instituto, mas em outros aspectos, muitos alunos autistas. E, gente, vou colocar também, além do espectro autista, vou colocar altas habilidades e superdotação. O público, né, os alunos com altas habilidades, superdotação, também são público da educação especial, público da inclusão. Eles também precisam de adequações às suas necessidades específicas. E vou dizer a vocês, eles têm mais dificuldade nesse processo de inclusão do que as pessoas com deficiência. Porque as pessoas com deficiência, todo mundo fica, oh, né? Meio que o coitadinho, super protegendo. Enquanto que a pessoa com alta habilidade, muitas vezes ele é rejeitado, porque dizem assim, esse cara só quer ser o sabichão. O professor, de certa forma, se assusta com a presença de alguém que pode, e muitas vezes sabe mais do que ele, mesmo sem ter estudado tanto quanto ele. Os colegas, eles geralmente têm dificuldade de interação, né? Não todos, porque nem todo mundo tem as mesmas características, de interação e de relacionamento, porque o colega tem um nível de discurso, de compreensão do mundo, que para ele é muito raso. Então, isso atrapalha nas relações. Ele tem uma rapidez, uma velocidade de raciocínio quando o colega ainda está lá atrás. Muitos deles não aceitam trabalhar em grupo. Então, a gente precisa também conhecer essa realidade. O foco de vocês vai ser nesse seminário quais são as necessidades específicas ou as características da deficiência ou da alta habilidade ou do transtorno de aprendizagem, mas as barreiras possíveis de se encontrar e como eliminá-las. O seminário é isso, é em grupo, né? Eu vou botar detalhado lá. Para cada situação dessa, para cada caso desses, vai ser disponibilizado, não sei se já foi, um filme. O filme, gente, é para servir de vocês, porque às vezes a gente lê uma coisa e ela parece solta, perdida. Quando a gente assiste um filme, principalmente para os que não têm experiência nessa área de inclusão, o filme ele ilustra aquilo que eu li. E, inclusive, ajuda no seminário para que a gente possa dar exemplos, exemplificar a situação tal e tal, como no filme, na cena assim assim, foi visto isso. Então, eu acho que o filme ele vem como uma ferramenta de apoio a vocês que vão fazer o seminário. Entenderam? Aí vocês vão ver junto com os tutores de vocês como sortear para que cada grupo fique com uma deficiência. Em alguns locais onde tem poucos alunos, como é o caso do Polo Seabra, só tem 2 alunos, essa atividade provavelmente não poderá ser em grupo, senão eles só vão falar e ouvir de uma deficiência, né? E isso, a troca de aprendizagem será pouca.
Então, eu aconselho que seja sorteado 2 deficiências, cada um fala de um. E onde tem muitos, como Salvador, dá para a gente fazer de todos. Acho que Camaçari também, né? Tem muita gente. Mas a atividade é em grupo. É uma atividade de grupo. Vocês entenderam que eu agora falei especificamente do caso Seabra, né, para auxiliar. Você disse que não assistiu ainda. Templo Grande é um filme fantástico sobre autismo. E é um filme, é uma história real. Templo ainda está viva, né? Doutora, tem doutorado essa pessoa. E ela é autista. E o filme retrata todo o processo educacional dela. Acho que não sei se era essa a intenção de quem fez o filme, do cineasta, mas ficou muito bom para quem trabalha com educação, certo? Então a gente vai organizar. A data saiu aí, foi divulgada dia 9/11, porque dia 2, que é o próximo sábado, é feriado, então dia 9/11 vai ser o seminário. Vocês têm um tempinho aí para se organizar, né? E eu peço aos tutores que vejam com eles como fazer esse sorteio do tema para cada um, certo? E eu vou fazer assim o mais mastigadinho possível a orientação de como vocês devem fazer, organizar o seminário para facilitar a vida de vocês. Isso, Roberta, isso mesmo. Cada grupo vai abordar um tipo de deficiência. Porque se ficar todo mundo com tudo, além de ficar muita informação para um único grupo, acaba ficando superficial. Eu acho que dessa forma a gente consegue até aprofundar mais, né, e as pessoas aprendem uns com os outros. Ok, Juliana. Entendi a sua situação. Aí você marca com a tutora, né? E faz o seu seminário. Muita gente chegando agora. A gente está falando sobre o seminário da terceira semana, que será no dia 9/11. É uma atividade de grupo. E aí eu quero ver se alguém tem dúvida do como vai ser, do que vai ser, para que a gente possa agora, nesse momento, tirar as dúvidas. Ótimo, Kátia. Eu vou, agora à noite ainda, passar para a Yúrica o roteirozinho que eu fiz para o seminário, para facilitar a vida de vocês. Tá certo? Mais detalhado. E faltou, acho que um filme, esse, de altas habilidades, que eu vou pedir para ela incluir ali na lista. Rosinete, que chegou há pouco, não foi Rosinete? Vocês vão para a terceira semana. A gente já falou da segunda semana, que é isso que está aí na tela, que vocês estão vendo, é da segunda semana, a explicação. Mas para a terceira semana, terceira e última semana, vai ser realizado um seminário sobre as características das deficiências, transtorno global, que aí entra o espectro autista, transtorno de aprendizagem, que a gente vai ver o transtorno de leitura escrita. Por que ele? Porque ele é o que tem maior incidência entre os alunos, inclusive interferindo na área de cálculo, e muita gente acaba confundindo, achando que o aluno tem um transtorno na área de cálculo, e às vezes é de leitura escrita, então ele não consegue interpretar o texto matemático e nem os símbolos matemáticos. Mas o de maior incidência é esse, por isso foi escolhido, e altas habilidades. Entenderam a situação da atividade, a proposta?
Foi Rosinete, não foi que pediu? Então, vocês vão fazer o seminário, cada grupo, vão se organizar em grupos, cada grupo vai sortear junto com o seu tutor um dos temas, vocês vão fazer a pesquisa sobre as características, né, de cada uma dessas deficiências, quais são as barreiras para a aprendizagem, porque afinal de contas o foco da gente é a aprendizagem, né? E utilizar o filme que está sendo indicado, pode ser também outros filmes, mas essas são indicações que a gente está fazendo, até como exemplo para dar de algumas situações e algumas características durante o seminário. É para facilitar. O filme é para facilitar a compreensão daquilo que vocês vão estudar na teoria. A lista de filmes vai sair junto com as deficiências que foram definidas para serem discutidas no seminário, viu, Rosinete? Aí vocês vão fazer o sorteio, cada grupo sorteia. E voltando a dizer, não sei se tem alguém aqui do polo de Seabra, só nesse caso que a atividade vai ser individual, porque senão os dois vão falar apenas de uma, só vão estudar um tipo. Ah, sim, gente. Por que surdez não está entre as deficiências relacionadas? Porque vocês acabaram de ter a disciplina de Libras, eu conversei sobre isso com Yúrica, então vocês viram um pouco sobre essas características, assistiram filme também e pesquisaram mais a fundo essa específica. Então, quem recebesse no sorteio essa já levaria vantagem e a gente pode deixar, às vezes, de ver uma, né, que não está no rol para ver uma deficiência que vocês discutiram mais profundamente. Entenderam? Por isso que surdez não está lá. Ok? Se eu não me engano, está surdo-cegueira. Não me lembro agora exatamente se ela está na lista, mas acho que sim. Surdo-cegueira está. Ah, isso é que eu confundo, gente. Desculpa, é o Direcê, que é o pessoal de Jacobina, né? Eu achava que era para Seabra que eles iam. É IDC. Desculpem, desculpem. Foi uma confusão minha. Eu acabei confundindo. São os dois professores de Jacobina que fazem, né, no polo IREC. Só quero dizer Seabra. Confundi os dois. Desculpa, viu? E então, mais alguma dúvida? O que vocês querem perguntar a respeito desse seminário? Eu acho que seminário, como é uma metodologia que está todo mundo acostumado a fazer, é mais fácil, né, de compreender. Eu só quero que vocês entendam isso. Cada grupo sorteia um tema, né, para o seminário. O filme é uma ferramenta de apoio para vocês e que deve ser usada para dar exemplos. Quem tiver exemplo real, né, da sua prática para dar, ótimo, ótimo, que dê exemplo da sua prática. Mas como eu sei que a maioria não tem exemplos nessa área de inclusão, o filme vai como apoio para isso. Isso, eu sabia que vocês antes que era Jacobina, mas eu fiquei na dúvida se era Irecê ou Seabra, que vocês ficavam lotados. O polo é que eu não me lembrava. Sabia que eram os dois de lá de Jacobina. Sim, Sidinalva. Atividade da terceira semana é um seminário. Patrícia está perguntando. Patrícia não, foi Felipe. Quanto tempo o seminário? Aí eu vou pedir a ajuda aos tutores para definir esse tempo, né? Porque, querendo ou não, o polo, por exemplo, de Irecê leva vantagem em relação a tempo, porque só tem dois. Então eles acabam, né, gastando mais tempo. Mas um polo como Salvador, que tem muita gente, eu acho que vai ter que dimensionar esse tempo, a quantidade de pessoas no grupo, né?
E aí eu vou pedir o apoio dos tutores para isso, certo? Que vocês ajudem nesse sentido de definir quanto tempo cada grupo, porque até pela experiência de vocês, das outras atividades, como é que esse tempo é organizado. Pronto. Então, os tutores, então não estava errada não, tá vendo? O tutor aí define essa questão do tempo. Anderson, algum problema para você e Ivo, que diferente dos demais colegas, a atividade de vocês da terceira semana, ao invés de ser em grupo, seja individual? Algum problema para vocês? Por conta do que eu acabei de explicar, né? Para que vocês tenham a possibilidade de ver mais de uma deficiência. Isso, é isso mesmo, Anderson. Cada um de vocês vai escolher uma deficiência dentro daquelas que foram indicadas. Aí vocês escolhem. Olha lá, ó. Yúrica sempre eficiente aí, ó, gente. Segunda semana, atividade online, que é o trabalho escrito, que é este, da tabela, que está aí. E a terceira semana, que é o presencial, que é o seminário. Isso aí mesmo, certinho. Então, meus queridos, como estamos? Dúvidas? Mais alguma coisa? Como eu não sei se eu terei, assim, outra oportunidade de contato, assim, com vocês, eu quero agradecer, né, a vocês, essas 3 semanas de aprendizagem para mim. Eu também estou aprendendo, né? Como eu falei, é a minha primeira experiência com EAD, foi um desafio, o Yuri bem sabe, né? Então, eu quero agradecer a vocês a oportunidade, a aprendizagem. Estou gostando dessa outra forma de interação e aprendendo. Se no dia 9 eu tiver disponibilidade, porque eu agora vou entrar numa fase de reposição de aulas, né, por causa dos 15 dias de afastamento da cirurgia, eu vou ter que repor aulas. Se no sábado, dia 9, eu tiver disponibilidade, eu vou dar uma passadinha no iate para assistir pelo menos uma parte do seminário. Eu vou ver se isso é possível. Eu gosto muito do contato presencial também, então vou ver se eu aproveito essa oportunidade. Não é o Polo Salvador que fica no iate? Olha para a conquista, haja vereada. É aniversário da cidade, é? Que vai ser dia 9? Feriado? Hum. Então a gente vai ver aí como é que faz no caso de conquista, né? Como é que vai ser feito. Mas aí eu acredito que
A gente vai conversar com a tutora, né? Para ver como é que a gente faz. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Vocês queiram? E, assim, eu estou à disposição, independente aqui da web aula, sempre que vocês precisarem, certo? Para tirar dúvidas, o que precisar. Ok? E as tutoras também, né? Estou disponível no que vocês precisarem. Eu que agradeço vocês. Obrigada, amores. Já estou bem, já estou bem. Quase, quase total. Eu também adorei essa participação. Vamos ver se no sábado, dia 9, eu apareço, né, lá no iate, para conhecer alguns ao vivo. Alguns aqui eu já conheço, do IFBA mesmo, né, do contato, mas outros, mesmo sendo do IFBA, ainda não conheço. Alguns só por processo sei que eu conheço, de responder, de estar em contato, estar por telefone, mas agora a gente vai se ver com mais frequência. Obrigada a vocês, viu, gente? Bom trabalho aí, um bom seminário, e eu espero que esse componente tenha mexido um pouquinho com vocês, sensibilizá-los sobre a causa da inclusão, porque ela é de todos. Só quero fechar dizendo uma coisa. Eu costumo dizer que, diferente das outras causas, como, por exemplo, como mulher, eu defendo, né, o lugar da mulher, o espaço da mulher. Desenvolvo dia a dia a sororidade para recebê-las. Mas isso porque eu nasci e vivo a experiência de ser mulher. Mas, assim como tem outras questões, as questões raciais que a gente encontra, as questões étnicas, mas na questão da deficiência, gente, essa é uma causa de todos, sabe por quê? A gente pode nascer com a deficiência e a gente pode desenvolver ela ao longo da vida. Por acidente, por um problema de saúde, pela idade, né? A idade nos leva, às vezes, à perda de visão, à perda da audição. Então, diferente de todo o restante, porque a gente pode vir a ter um filho nessa condição. Então, diferente das outras, a inclusão é uma causa de todos, porque todos nós ou estamos ou podemos ser afetados por ela. Entendeu? Então, que vocês tenham, pelo menos, se permitido pensar um pouco mais sobre as pessoas com deficiência, ampliar esse olhar. Ok? Tchauzinho para vocês. Uma boa noite, um bom final de semana, porque hoje é sexta-feira. Aproveitem, tá? E até dia 9. Bom trabalho para todos.